igreja, povo de Deus, é com alegria que nós acorremos a este lugar, a este ambiente, atendendo à santa convocação do nosso Deus, para que a Ele, tão somente a Ele, prestemos culto de adoração ao Senhor. Por isso eu conclamo a você que se encontra neste ambiente, que tome parte deste momento cultico. A você também que nos acompanha à distância, através da transmissão, se esforce para que também acompanhe de modo reverente o culto que ora iniciamos. Por isso, eu quero convidar a igreja aqui presente para que se coloque em pé e a uma só voz leamos o que está registrado lá no livro de Salmo, no capítulo 127, os 2 primeiros versículos. Momento de adoração, entendendo perfeitamente que se o Senhor não edificar a casa, em vão será todos os nossos esforços. Salmo 127, 1 e 2. Leiamos a uma só voz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém. O texto lido tem muito a ver, ou tem tudo a ver com a pastoral do boletim deste dia. Se você ainda não teve o privilégio, a bênção de ler e meditar no que for escrito pelo reverendo Samuel, pastor da igreja, no boletim de hoje, faça isso hoje ainda, meus irmãos, antes mesmo de ser tomado pelo sono. Nós vamos entoar o hino ao Senhor. Castelo Forte, hino de número 155 do nosso inário.
Amém. Nós vamos adorar ao Senhor através de uma oração. E para esta oração, eu quero convidar o nosso irmão presbítero Fábio Gomes para que a faça. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, ó Pai. Podemos estar reunidos na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para estar com nossos irmãos em comunhão, aprendendo mais de Ti, ó Pai. Rogamos que, nesse momento, ó Pai, de culto, que as nossas mentes, ó Pai, estejam atentas, ó Pai, à palavra que será ministrada, ó Pai, que nesses momentos que estamos aqui, ó Pai, possamos estar, ó Pai, realmente participando do culto, ó Pai, não apenas de corpo presente, ó Pai, mas realmente, ó Pai, de corpo e alma, Senhor. Esteja conosco, nos fale, ó Pai, nossos corações, ó Pai, que possamos, ó Pai, no final desse culto, sair diferente da forma como entramos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, como a igreja se encontra, nós teremos um momento de confissão de pecados. Nós vamos ler o que está registrado lá, nessa feita na carta, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, confissão de pecados, perdoa-nos pelo nosso orgulho, Senhor. Filipenses 2, 3 e 4. Faremos também essa leitura a uma só voz, seguida também do cântico do hino Som da Meu Deus, de número 67. Mas antes vamos ler o que está registrado lá no texto anunciado, a uma só voz, Filipenses 2, versículo 3 e 4, onde diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Recomendação da palavra de Deus quanto ao orgulho que sonda e que por vezes invade o nosso coração. Nós vamos entoar o hino anunciado. Pro
A igreja queira assentar-se. Momento de confissão de pecados. Nós vamos orar ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados. Logo após a primeira oração, nós também oraremos ao Senhor, agradecendo pelo perdão concedido a nós, através do seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Para a oração de confissão de pecados, eu quero convidar a nossa irmã Antônia Santos para que faça esta oração. E para a oração de agradecimento pelo perdão que o Senhor nos assegura, eu quero convidar a nossa irmã Jaci Gomes para que também ore ao nosso Deus, ao tempo que a igreja acompanhará em silêncio. Oremos ao Senhor. Santíssimo e poderoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus criador e mantenedor de todas as coisas, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, queremos nos quedar aos teus pés, Senhor, para pedir-te perdão. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Limpa os nossos corações, os nossos pensamentos, ó Deus. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não agrada ao Senhor. Tira das nossas vidas, Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, ó Deus. Tira das nossas vidas aquilo que entristece a Ti, ó Pai. Santifica, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Derrama o Teu perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nos afastamos de Ti, quando fazemos aquilo que não agrada a Ti, Senhor Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, o pecado da omissão, Senhor Deus, quando deveríamos fazer o bem, Senhor, e não fazemos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, cometido por atos, por pensamentos, por palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dai à tua igreja, Senhor, um coração arrependido de todo o mal que praticamos, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, cada dia a pedir perdão ao Senhor, a buscar, Senhor Deus, a santificação, sem a qual ninguém verá a Ti, ó Pai. Santifica, Senhor, as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ensina a reconhecer o nosso erro, os nossos pecados e nos voltar a Ti, ó Pai, com os nossos corações quebrantados e contritos, ó Pai, que o Senhor não desprezará, como a Tua palavra nos ensina. Ó Deus querido, derrama perdão sobre a Tua igreja. Neste momento em que o Teu povo se encontra com as suas frontes inclinadas, ó Pai, ouve o clamor de cada um, ó Deus. Ouve, perdoa-nos, ó Pai. Sara, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que não é Teu, ó Pai. Que possamos cada dia termos um coração arrependido do mal. E cremos, ó Pai, que Tu és um Deus perdoador. Por isso nós buscamos, Senhor, Teu perdão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças Te damos, Deus, por mais uma vez estar aqui reunido. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Ó Deus, aqui está a Tua igreja que Te adora, Pai. Graças Te damos, Deus, pelo perdão, porque Tu és um Deus perdoador, um Deus longânimo, um Deus que não falha nas Tuas promessas, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por fazer parte dessa grande família, Pai. Obrigado, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos concede, Pai. E nos ajuda, Senhor, a andar em santidade de vida cada dia, ó Pai. Buscando, ó Deus, cada dia ser pessoas melhores, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos, ó Deus, não ficar olhando as coisas do mundo, mas olhar para o alto, onde que Jesus vive, ó Pai. Que é para lá que temos que olhar, Senhor. Buscar, ó Deus, a Tua face cada dia, Pai. Nos ajuda, Deus, na santificação, Senhor. Graças Te damos por cada irmão aqui nessa noite, cada pessoa que visita, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, nessa noite, através da Tua palavra, Senhor.
que nós possamos, ó Deus, sair daqui edificados e também incomodados, ó Deus, procurando cada dia mais te servir melhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo perdão, graças te damos, ó Pai. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e a tudo te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Depois de nos voltarmos ao Senhor em adoração, dizendo que Ele é o nosso castelo forte, também podemos nos voltar ao Senhor confessando a Ele os nossos pecados. Alegria, com o sentimento de que fomos por Deus perdoados. Nós vamos cantar hinos de louvores. E acompanhe a leitura que farei lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que o Senhor Jesus nos convida a nos aproximarmos dEle e caminharmos com Ele e por Ele. A equipe de louvor nos conduzirá nesse momento, nesse tempo de cântico, com toda a igreja. Convido a nossa igreja a ficar de pé. Assim como nós lemos e entendemos que nosso descanso está em Deus, nós cantaremos isso agora, que nós buscamos, que nós o procuramos e que encontramos nele a esperança que tanto precisamos. Vamos louvar a Deus com o cântico Eu Te Busco. Depois iremos cantar dizendo que é muito bom estar aqui, louvando a Deus com os nossos irmãos, podendo exaltar esse nome. E por último, declararemos quão lindo esse nome é e quão grande é o nosso Salvador. Louvamos a Deus. Eu te busco, te procuro.
Chegado o momento, meus irmãos, central do culto que ora prestamos ao Senhor. Todos os atos anteriores apontam, convergem para esse momento, momento da exposição da palavra, momento em que ouviremos o recado do Senhor aos nossos corações, como o Senhor tem feito em outras oportunidades. Também nesta noite, Ele usará como porta-voz seu, como instrumento, o nosso irmão seminarista Gustavo Alves, o qual tem a incumbência, a responsabilidade de ser fiel à exposição da palavra do Senhor. Igreja, povo de Deus, atentamente ouçamos a voz do Senhor. Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É sempre motivo de muita alegria podermos reunirmos juntos para cultuarmos ao nosso Senhor, cantarmos a Ele louvores e ouvirmos a sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. Faremos a leitura a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela planície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Queria chamar aqui à frente as nossas crianças. Aê. Crianças, bastante atenção aqui, hein? Vocês já pararam para pensar o porquê obedecer os pais? Vocês já pararam para pensar por que vocês vão para a escola todos os dias? É? Isso aí, também. Mas olha, vocês vão para a escola todos os dias, obedecem os pais e fazem tudo o que fazem no dia a dia de vocês, não simplesmente para ficar muito inteligente, ou simplesmente para não apanhar dos pais e não ficar de castigo e tudo. Mas vocês devem fazer tudo isso não por interesse próprio, mas sabe para quê? Para
adorar a Deus e para glorificar a Deus e para fazer o nome de Deus conhecido, o nome de Cristo conhecido. Então guardem isso aqui. Vocês podem fazer tudo o que vocês fazem durante o dia de vocês, mas se não for para adorar a Deus, é necessário a gente rever algumas coisas. Porque vamos ver no texto de hoje que eles estavam construindo um prédio enorme, mas um prédio para que eles adorassem a eles mesmos. O Senhor não se agradou daquilo, então ele desceu e os castigou. Então o Senhor nos chama para adorar o nome dele apenas. Vamos orar? Posição para a oração. Senhor meu Deus, que o Senhor nos ajude a não sermos orgulhosos e querermos fazer o nosso nome famoso, mas que possamos viver para fazer o teu nome conhecido e que o Senhor possa nos usar para cumprir esse chamado. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine uma criança como um desses pequeninos que estavam aqui na frente agora há pouco, e eles estão na praia. E eles então, encantados com toda aquela beleza da praia, do mar e da areia, com os seus brinquedos ali, decide então construir um castelo de areia. E você sabe como é uma criança quando ela decide fazer alguma coisa. Ela coloca isso na mente e não adianta alguém querer parar. Ela vai fazer aquilo, custe o que custar. Imagine então uma criança construindo na praia um castelo de areia gigante. E o pai chega então e fala: filho, vamos aproveitar o restante da praia, vamos aproveitar o mar, vamos descansar ali no meu colo, vem aproveitar este momento comigo. Ou então, deixa eu te ajudar, porque onde você está construindo está muito perto do mar. Daqui a pouco a maré vai subir e o seu castelo então vai desabar. Mas ela olha para aquele castelo que ela está construindo incessantemente e fala: não. Irei construir sozinho este castelo e ninguém vai me ajudar. Ela fala isso porque ela quer o crédito total daquele castelo. Ela fala isso porque ela quer terminar de construir aquele castelo e ver aquela obra de arte que ela fez, ignorando tudo que está à sua volta, ignorando a maré que vai subir, o pedido do pai, porque o seu único foco é erguer um castelo com a sua própria habilidade. Só que tem um problema. Chega no final do dia, essa criança está exausta e muitas vezes ansiosa, porque não conseguiu terminar aquele castelo de areia, porque veio a maré então e destruiu o castelo. E muitos de nós chegamos ao culto hoje extremamente como essa criança, exaustos. Não porque carregamos baldes de areia de um lado para o outro para construir castelos de areia, mas chegamos exaustos porque fabricamos os nossos próprios tijolos para construir o nosso próprio sucesso. Talvez na sua carreira profissional, você olha o seu emprego e você fala: não, eu preciso dar o meu melhor aqui, porque aqui está a minha segurança, aqui está a minha base, e se eu não der o meu melhor, se eu não ficar cansado, a minha família vai passar necessidades e então eu não vou conseguir. Ou talvez um status familiar, e você olha e almeja aquela família que todo mundo almeja, e você fala então: eu tenho que conseguir
uma família como essa, para que as pessoas olham para mim e dizem: ali está um homem que atingiu o sucesso, uma mulher que atingiu o sucesso. E em todo esse trabalho você então fica exausto, com medo, e então você fica na desesperança que o seu mundo desabe. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto de Gênesis nos mostra um trágico momento em que a humanidade trocou o privilégio de descansar no colo do Pai, no colo de Deus, nos braços de Deus, pela escravidão de tentar construir a própria salvação e a própria glória. E por que é tão perigoso isso? Porque o tema da nossa mensagem nessa noite é: não edifique para a sua própria glória. E é tão perigoso edificar para a sua própria glória, e nós vamos ver neste texto, e é tão inútil, porque nós começamos então a substituir o descanso em Deus pelo esforço próprio. Nós começamos também a desprezar a grandeza de Deus para fazer o nosso próprio nome, e nós acabamos também colhendo divisão aonde deveríamos colher união. E a primeira verdade que o texto nos ensina então, e nos mostra o porquê é tão perigoso edificarmos para a nossa própria glória, é que acabamos substituindo o descanso em Deus pelo esforço próprio. Veja o que o capítulo de número 11, versículo 1 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. É interessante que quando nós olhamos para esse primeiro verso, e se nós não tivéssemos lido o texto todo, nós imaginaríamos que tudo está bem aqui. O povo está falando em uma só língua, o povo está falando de uma só maneira, e aparentemente existe uma união entre o povo. Mas nós vamos perceber que essa união é contra a vontade do Senhor. Porque se nós voltarmos alguns capítulos atrás, em Gênesis capítulo de número 1, quando Deus cria o homem no sexto dia e coloca o homem no jardim, Deus vira para o homem e fala: multiplique e enche a terra. O homem então recebe o mandato de Deus para encher e povoar a terra. Mas o que acontece? Capítulo de número 3, o homem então peca, o homem então falha contra Deus, e Deus então o expulsa do Éden, e o homem ainda tem o mandato. O pecado do homem não tirou essa ordem de Deus do homem de multiplicar e encher toda a terra. Então, os capítulos vêm acontecendo. Capítulo de número 6, acontece a corrupção no coração do homem, que Deus então separa Noé e sua família, manda um dilúvio na terra para destruir toda a terra, mas ele salva Noé e sua família. Então, os capítulos vêm acontecendo, e nós chegamos aqui no capítulo de número 11, onde toda a terra falava apenas uma língua, e todos falavam apenas de uma maneira. Mas eles olham para isso, e o que acontece? Eles então decidem partir para o Oriente. Versículo de número 2, fala que partindo eles para o Oriente. É interessante que quando nós olhamos para o texto bíblico, e o texto bíblico fala sobre o Oriente, especialmente em Gênesis, significa que o homem está se afastando da presença do Senhor. Então, a maioria das vezes que Gênesis vai falar que o homem estava no Oriente ou indo para o Oriente, era porque o homem estava se afastando da presença do Senhor. O homem, quando peca em Gênesis 3, o Senhor expulsa do Éden, o Senhor coloca um anjo ao oriente do Éden. Gênesis capítulo 4, quando Caim peca e ele mata então o seu irmão Abel, e ele então se afasta de onde ele estava, o texto vai dizer que Caim, se afastando da presença do Senhor, foi para a terra de Nod, ao oriente. Então, nós percebemos que o homem aqui, esses homens estão se afastando da presença do Senhor cada vez mais. O pecado no coração do homem está fazendo com que eles se afastem, então, da presença do Senhor. Então, eles estão se distanciando do Senhor. E o texto, então, continua, dizendo que eles habitaram
na terra de Siná. E eles olharam um para o outro e disse: façamos então tijolos e queimemo-los bem. E é interessante que o texto diz que os tijolos lhe serviram de pedra. Isso aqui é interessante, pois o versículo de número 3 revela uma tragédia no coração do homem, porque o versículo é enfático, dizendo que eles fizeram tijolos, e esses tijolos lhe serviram de pedra. Qual a necessidade do texto falar que os tijolos lhe serviram de pedra? Porque pedra aqui traz a ideia de providência de Deus. Pedra aqui traz a ideia de que eles não estavam vivendo de um esforço próprio, mas da providência de Deus. Porque a pedra era algo natural. O homem não precisava fabricar a pedra. Ele encontrava a pedra porque Deus a criou. Então, quando o homem ele olha e faz um tijolo, ele está dizendo: eu não preciso da providência do Senhor, mas eu tenho a força do meu próprio braço. E eu consigo, então, construir algo pela minha própria força. Então o homem constrói tijolos. E ele, então, começa a fabricar uma torre. Ele começa, então, a fabricar algo que ele estava declarando: não precisamos do que Deus nos deu naturalmente. Nós mesmos vamos fabricar o nosso material para a nossa própria segurança. E quantas vezes você não pratica o mesmo? Quantas vezes você não tenta domesticar a Deus através daquilo que você faz com a força do seu próprio braço? Quantas vezes você não olha para aquilo que está à sua volta? Quantas vezes você não olha para a sua própria vida e diz: eu preciso trabalhar, eu preciso fabricar, eu preciso edificar alguma coisa para a minha própria glória, porque a minha salvação depende de mim. Talvez você olhe e fala: não, mas eu acredito que Deus, que o Senhor, que Cristo é o meu Salvador. Mas quando você olha para as suas atitudes, você está se esforçando ao máximo para salvar a sua própria alma com seus próprios esforços. E você começa então a trabalhar tanto, você começa então a se esforçar tanto e ficar exausto, achando que você vai conseguir se salvar. Você então trabalha todos os dias da semana, fica exausto. E quando chega no domingo, o dia de cultuar ao Senhor, você olha e fala: eu não preciso cultuar ao Senhor. Já cultuei Ele durante a semana toda com o trabalho que Ele me deu. Você olha então para a sua casa e fala: eu preciso salvar a minha própria casa, eu preciso salvar os meus próprios filhos, eu preciso salvar o meu marido, a minha esposa, e você se empenha tanto e se esforça tanto, achando que você vai conseguir isso pela sua própria força. Mas o texto nos mostra que quando os homens estão edificando uma torre para atingir o céu, para atingir algo que aparentemente é bom, o Senhor olha para tudo isso e fala: isso não me agrada, porque o Senhor não está procurando homens que edifiquem para a sua própria glória, mas o Senhor está procurando homens que edifiquem para a glória dEle. Quando nós olhamos para este texto, é como se nós olhássemos para o nosso coração. É como se você olhasse para o seu coração, que o tempo todo procura edificar para a própria glória e fazer o seu nome conhecido. Mas o Senhor nos chama a olhar para Ele. O Senhor nos chama a confiar que a salvação não vem do nosso próprio braço, mas que a salvação vem somente por meio dEle. E o nosso maior exemplo disso é Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus resistiu ao esforço da autoprovisão. Quando nós olhamos para Jesus, Ele desceu a essa terra, abrindo mão de tudo aquilo que Ele tinha, abrindo mão do seu nome, abrindo mão da sua própria força, abrindo mão de todo o seu reino, de toda a sua própria glória, para descer a essa terra. Como um de nós.
ele se encarnou. E os evangelhos vai dizer que Cristo, ele recusou várias vezes, sendo tentado à autoprovisão, de olhar para o poder que ele tinha e dizer: eu posso me sustentar. Quando nós olhamos para o deserto, Jesus sendo tentado pelo diabo, o diabo olha para Cristo faminto e fala: transforma essas pedras em pães. Mas Jesus olha e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, quando ele está na cruz, e os discípulos olham, então Jesus olha para os discípulos e fala: se eu pudesse, quer dizer, se eu quisesse, eu chamaria uma legião de anjos, e eles me tirariam daqui e me salvariam. Mas é necessário eu morrer. É necessário que o nome do Pai seja glorificado. É necessário que o nome de Deus seja adorado por meio da minha vida. E quando nós olhamos para a história de Cristo, nós vemos que Ele nos chama a depender totalmente dEle. Essa é a boa notícia do Evangelho, meus irmãos. A boa notícia do Evangelho não é que você precisa construir um caminho para chegar até a Deus. A boa notícia do Evangelho não é que você precisa construir uma torre para chegar até a Deus, para chegar até a sua salvação. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus desceu até nós. A boa notícia do Evangelho é que Deus desceu até você e morreu na cruz do Calvário para te salvar. E Ele te chama nessa noite. O texto que lemos na liturgia, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Preste atenção nisso aqui. Quando o seu esforço cessar, quando a sua vontade de salvar a sua própria vida, de salvar o seu próprio lar, de salvar todo aquilo que está ao seu redor, e você entender que Deus não te chama para isso, para ser o herói da sua própria história, aí sim você encontra o descanso que a graça oferece, por meio de Cristo Jesus. Cristo não nos chama a edificar para a sua própria glória, mas Cristo nos chama a descansar nele, porque essa é a notícia do Evangelho, que Ele veio até nós, e nós não precisamos construir torre para chegar até Ele. Que nós possamos descansar nele diariamente. E a segunda verdade que o texto então nos ensina, para que possamos entender o porquê é tão perigoso e inútil edificarmos para a nossa própria glória, é porque quando fazemos isso, acabamos desprezando a grandeza de Deus por uma falsa importância. Veja o que o versículo 4, a partir da parte B, diz até o versículo 5. E tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Você consegue perceber que o objetivo da torre aqui não era adorar a Deus. O objetivo da torre aqui, que eles estavam construindo, se nós olhamos aparentemente por cima, é algo bom. Construir algo para chegar até os céus. Quem não quer chegar até os céus? Mas eles não estão construindo a torre para adorar a Deus, mas eles estão construindo a torre para fazer o próprio nome famoso. Esse esforço que eles estão fazendo aqui não é para que o nome de Deus seja engrandecido,
não é para que o nome de Deus seja adorado, mas esse esforço que eles estão fazendo aqui é para que eles olhem uns para os outros e digam: veja o que construímos. Veja como somos capazes. Olhe para essa tamanha obra que acabamos de construir. Esse esforço é para engrandecer o próprio nome. Ou seja, é um desprezo direto ao nome de Deus e à glória de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para o texto aqui, existe uma pequena ironia, porque eles estavam achando que estavam arrasando, construindo uma torre que iria chegar e alcançar os céus. Eles estavam olhando para essa torre e falando: vamos chegar até os céus. Vamos tocar os céus. Imagine um edifício grande aqui na cidade de São Paulo, que não são poucos, são vários. Eu acho que uma das coisas que mais me assustou quando eu cheguei aqui é a facilidade que essa cidade tem para levantar prédios e prédios gigantes em poucos dias. Pense em um desses edifícios que você é cercado todos os dias, que você olha e fala: uau, como é grande, como o homem teve a capacidade de construir isso. É mais ou menos o sentimento que esses homens estão sentindo aqui. Eles estão olhando um para o outro e dizendo: uau, veja o que vamos construir, olhem o que vamos construir. Uma torre que toque os céus, um arranha ao céu. Mas qual é a ironia? Para eles é algo tão grande que vai tocar o céu, mas para Deus é uma obra tão pequena que Deus olha para aquilo e fala: eu preciso descer. Para eles é algo que está chegando o lugar que Deus habita, os céus. Mas Deus olha para aqueles homens e fala: é tão pequeno o que vocês estão construindo. É tão pequeno o que vocês estão fazendo, que é necessário eu olhar para baixo e olhar muito para conseguir enxergar a obra que vocês estão fazendo. O Senhor, então, precisou descer para conseguir enxergar aquela obra. Um estudioso do Antigo Testamento, ele vai dizer que os construtores pensam que a torre do seu templo ali alcança o céu, mas ela é tão baixa, que o Senhor tem que descer do céu apenas para vê-la. E quantas vezes, nos dias de hoje, você não tenta construir com o barro que a sua mão pode moldar, que você pode olhar para a sua volta como o seu esforço, como os seus status, sua carreira, e você tenta construir esses edifícios grandes dentro do seu coração, para que de alguma forma você possa alcançar o céu também. Para que de alguma forma você possa alcançar aquilo que você acha que é mais poderoso nessa terra. Você então procura alcançar cargos nessa terra, cargos na igreja. Você procura então alcançar tudo isso, não para que o nome de Deus seja adorado, mas para que o seu nome seja visto e glorificado. Hoje nós queremos construir vários e vários edifícios para glorificar o nosso próprio nome. E quando nós fazemos isso, nós desprezamos a glória de Deus. Nós desprezamos a glória que só o Senhor merece. Queremos fazer o nosso nome grande em uma era de autoestima, em uma era de amor próprio. Nós queremos olhar para nós mesmos e dizer: as pessoas precisam me ver. As pessoas precisam olhar para mim e celebrar o meu nome.
As pessoas precisam olhar para mim e dizer o quanto eu sou bom, o quanto eu sou valioso dentro da empresa, o quanto eu sou valioso dentro da igreja. As pessoas precisam olhar para mim e ver que sem mim a coisa não acontece, a obra não flui, sabe? Mas estamos esquecendo que o Senhor não nos chama, o Senhor não te chama para fazer o seu nome grande, para refletir a sua própria imagem, mas o Senhor te chama para refletir a imagem dele que ele colocou em você. O Senhor te chama para refletir a imagem e semelhança. O Senhor te chama para refletir o nome dele, um nome que é poderoso. Mas o nosso coração quer fazer ao contrário. Sabe, Clenilson, o nosso coração, ele procura fazer ao contrário. Que o meu nome seja conhecido. E como podemos então curar esse pecado que está no nosso coração? Olhando para Jesus. Olhe para Cristo. Ele tinha o maior nome de todos. O nome que está acima de todo nome. Cristo era aquele que na criação estava com Deus e era Deus. Cristo é aquele que João Batista vai descrever como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para a pessoa de Cristo e pense o quão grande é Cristo. Mas esse Cristo abriu mão do seu próprio nome. Abriu mão da autopromoção. Mesmo quando ele estava na cruz, ele morreu a pior morte de todas, que é a morte de cruz. Porque era necessário. Ele renunciou, meus irmãos, à sua glória. Ele esvaziou de si mesmo e não construiu uma torre de orgulho, mas foi pregado em um madeiro de vergonha. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Cristo que se humilhou. Nós vemos um Cristo que não quis fazer o seu nome conhecido, para ter o próprio nome glorificado. Mas nós vemos um Cristo que abriu mão do seu nome para te dar hoje um novo nome. Um Cristo que se humilhou. E nós devemos, da mesma forma, fazer o mesmo que Cristo fez. É interessante que nós olhamos para o texto bíblico e muitas vezes temos um entendimento errado, olhamos e dizemos que o humilhado será exaltado. Mentira. É aquele que se humilhar. É diferente você ser humilhado e você se humilhar diante de Deus. Cristo nos chama a nos humilhar diante dele, como ele fez na cruz. A abrir mão do nosso próprio nome, para que o nome dele seja pregado a todas as nações. E por isso Deus exaltou Cristo então, porque ele abriu mão do seu próprio nome. E a terceira e última verdade que o texto então nos chama a olhar, para que possamos ver o porquê é perigoso edificarmos para a nossa própria glória, é porque quando fazemos isso, acabamos colhendo a divisão, onde o Senhor buscava a união. Acompanhe comigo a leitura do versículo 6 até o versículo de número 9, que diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade.
Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a planície dela. É interessante que os homens queriam uma só voz. Os homens, eles queriam um só povo. Essa era a ideia deles construírem essa torre. Vamos construir, porque aqui iremos habitar somente nós, o nosso povo, e não vamos nos espalhar por toda a terra, e seremos apenas uma só voz. Mas isso soa como uma afronta diante de Deus. Então o Senhor, ele desce no versículo de número 7 e confunde a linguagem do povo. E é interessante que o Senhor faz isso para ensinar o povo. O Senhor confunde a linguagem do povo para trazer um ensinamento para aquele povo, para frear a expansão do mal que estava acontecendo. Se o Senhor permitisse que esse povo continuasse construindo essa torre, esse povo iria crescer e crescer. E eles começariam a achar que eles eram deuses, que eles poderiam, de alguma forma, conquistar a salvação deles. Mas o Senhor, então, olha para tudo aquilo e percebe que não pode deixar aquela sociedade, então, continuar. Porque eles iriam se autodestruir. Às vezes, o maior ato de amor de Deus por você, às vezes o maior ato de amor de Deus por sua humanidade, é destruir a sua torre. É destruir a torre de Babel. Quando um plano seu desaba, quando alguma coisa que você está planejando não acontece da forma que você espera, entenda, não é Deus te odiando, não é Deus te maltratando de alguma forma, mas é o Senhor te freando. É o Senhor freando a maldade do seu coração para te mostrar que você não é Deus da sua própria história, mas que existe um Deus que te salvou. Existe um Deus que está conduzindo a sua história. E quando Deus faz isso, o nosso coração é quebrado. E o nosso orgulho, então, é destruído. Olhe, muitas vezes, para o seu casamento, ou para uma igreja que é construída em volta do seu próprio eu. Quando você decide construir o seu casamento do seu próprio eu, sua família do seu próprio eu, a sua vida do seu próprio eu, no centro de tudo, só vai restar ídolos que o seu coração levantou. Ídolos que o seu coração colocou como deuses. E quando isso acontece, o nosso coração, então, vira uma fábrica de ídolos. E quando nós olhamos para o orgulho de Babel, esse orgulho, ele resultou, então, em um cuidado de Deus com aquele povo, que era o quebrantamento da linguagem. O povo falava em uma só língua, agora passaram a falar em outra língua. O povo tinha apenas uma linguagem, agora estão falando não apenas uma linguagem. E é interessante que nós olhamos para essa história aqui e parece que o início é uma união que existe, mas o final é uma confusão. O final não tem muita esperança, sabe? Quando nós olhamos para o final dessa história, parece que é o fim da raça humana, porque agora os homens não estão falando a mesma linguagem. Agora um homem olha para o outro e não consegue entender o que o outro está dizendo. E nós olhamos para isso tudo então e falamos, qual a solução desse problema? E mais uma vez, meus irmãos, a solução é Cristo Jesus. Porque é interessante como tudo isso aponta para a maior história de todas, que é a história do Evangelho. Quando nós olhamos para Cristo, que Cristo vem a essa terra, e então Ele morre, Ele ressuscita ao terceiro dia. E quando nós olhamos, Atos capítulo de número 1, Jesus está subindo o assunto aos céus. Os homens olham para Jesus subindo e falam, agora também é o fim. Agora também
não temos o que fazer. Então os anjos olham para aqueles homens e falam: varões galileus, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão preocupados? Por que o coração de vocês está com medo? Esse mesmo Senhor que está subindo, Ele vai descer para buscar a sua igreja. Mas enquanto Ele não volta, Ele vai deixar o Espírito Consolador. E esse Espírito vai habitar em vocês. Promessa feita, Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 2, então, vem cumprindo essa promessa. E é interessante que quando nós olhamos para Atos capítulo 2, a obra de Cristo se revela de uma maneira tão perfeita, que Gênesis capítulo 11, versículo 9, não tem solução. O homem está falando em uma linguagem diferente da outra. Um homem não entende o outro. Atos capítulo de número 2. E se cumprindo os dias, o Espírito do Senhor então desce como fogo e batiza todos aqueles que estavam naquela casa. E o texto fala que eles começaram a falar em línguas diferentes. E essas línguas que eles falavam, cada um falava uma língua, um idioma diferente. Eles entendiam o que um estava falando, a ponto de um interpretar aquilo que o outro estava falando. Então eu não sei se você consegue perceber aqui, meu irmão, mas deixe eu te aproximar um pouquinho mais dessa história. Babel, ele é dividido pelo orgulho. Babel, ele é dividido e os homens não conseguem mais falar a mesma linguagem. E o Espírito Santo, por meio de Cristo, faz com que povos diferentes agora entendam a mesma linguagem, que é a linguagem do Evangelho. A humanidade estava dispersa, falando línguas diferentes. O Evangelho, então, resgata a humanidade. E todos agora falam a mesma língua, que é a língua do Evangelho. Babel é dividida pelo orgulho, mas o Evangelho une tudo novamente pela humildade. E não precisamos, preste atenção nisso aqui, não precisamos olhar para a nossa história e falar: eu preciso construir uma torre para que, de alguma forma, eu tenha sucesso nessa terra. Você não precisa empilhar boas obras nessa terra. Você não precisa empilhar boas obras até o céu para você ser salvo, pois essa torre sempre irá cair. Essa torre que você tenta construir todos os dias no seu coração para alcançar a salvação, ela sempre vai cair. Porque a boa notícia do Evangelho não é que construímos um caminho até Deus, mas que Deus desceu até nós, se encarnando em Jesus Cristo. E o Evangelho nos convida a não construir a nossa própria salvação. O Evangelho nos convida a não construir o nosso próprio caminho, mas o Evangelho nos convida a nos assentarmos em uma mesa que já está posta, e essa mesa foi posta por meio de Cristo Jesus. O Evangelho nos convida a fazermos parte de um reino que Cristo já estabeleceu. Um caminho que Cristo já colocou para nós. E nele podemos encontrar então o descanso. Qual é o tijolo que você está fabricando com a sua própria força para tentar construir a sua torre? Faça uma análise no seu coração hoje. Qual é a torre que você está tentando construir na sua própria vida para, de alguma forma, alcançar a salvação? E que, de alguma forma, isso tem te deixado exausto. De alguma forma, você tem procurado construir essa torre todos os dias e tem trabalhado de forma incessante, dia e noite. Isso tem causado uma exaustão no seu coração, tem te deixado exausto e você não consegue encontrar o descanso
em Deus e em Cristo Jesus. Mas Cristo nos fala que o arrependimento consiste em nós deixarmos os nossos tijolos de lado, em nós deixarmos os nossos betumes de lado, de deixarmos a obra que estamos tentando construir com a nossa própria mão e descansar nas mãos dele, e descansar nas mãos daquele que é a rocha, que é Cristo Jesus. Quando obedecemos a Cristo e descansamos nele, nós conseguimos encontrar esse descanso pleno que só ele pode oferecer. Talvez a sua alma nessa noite esteja agitada e você não sabe o que fazer nessa semana para acalmar a sua alma, para acalmar a sua vida. Eu tenho uma solução para você. A solução é Cristo. A solução é Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Troque o seu tanto trabalhar pelo descanso em Cristo, pelo repouso em Cristo. Seja humilde em reconhecer que você não precisa fazer o seu nome conhecido, mas que você precisa fazer o nome de Cristo conhecido, e que o nome dele é poderoso para transformar as nossas vidas. E o Evangelho nos dá essa liberdade, a liberdade de sermos ninguém para o mundo, porque somos amados do Rei, que é Cristo Jesus. No seu trabalho, trabalhe como alguém que serve a Deus. A mesma pergunta que eu fiz para as crianças aqui, eu faço para o seu coração. Por quê? Porque você trabalha todos os dias. Porque você tenta manter o seu relacionamento todos os dias. Agradar a sua família todos os dias. Para fazer o seu próprio nome famoso. Isso é um ídolo que o seu coração tem levantado. Mas a resposta para este ídolo é que você não deve trabalhar para fazer o seu nome famoso. Você não deve cuidar da sua família para fazer o seu nome famoso. Mas você deve fazer tudo isso para glorificar o nome de Deus. Para glorificar o nome de Cristo. Ame como já foi perdoado por Cristo. Quando a ansiedade bater a porta, lembre-se, Jesus já desceu até você e morreu na cruz. E você não precisa construir uma torre até Ele para encontrar a salvação. E a história da Bíblia não termina em Babel, com a humanidade sendo dispersa, falando uma linguagem diferente, que ninguém entende ninguém. Mas a história da Bíblia termina em Apocalipse, com a descida da Nova Jerusalém. É interessante. Em Babel havia tijolos de barros que poderiam ser corroídos pela chuva, pelo tempo que iria passar. Mas quando nós olhamos para a Nova Jerusalém, que irá descer do céu e que iremos morar nela, na cidade de Deus, as ruas são de ouros, e os fundamentos que são colocados ali, colocados pelo próprio Deus. E nós não iremos nos preocupar, porque estaremos reinando com Cristo eternamente. Saia daqui hoje, não com o peso de construir alguma coisa, mas saia daqui hoje com a alegria de saber que você não é um construtor. Saia daqui hoje com a alegria de saber que você não faz parte de alguém que está construindo a Torre de Babel, mas um cidadão da cidade, cujo o arquiteto, cujo o engenheiro
e edificador é o próprio Deus. E que esse possa ser o seu descanso. Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento queremos nos achegar diante de Ti com humildade e dizermos que somos falhos, pecadores e que todo instante, ó Pai, o nosso coração procura levantar ídolos, ó Pai, torres para tentar de alguma forma alcançar a nossa própria salvação, para de alguma forma fazer o nosso nome famoso. Mas aprendemos aqui nessa noite, ó Pai, que não somos chamados para sermos um construtor, para construir a nossa própria cidade, porque o Senhor já estabeleceu ela, ó Pai. E a nossa cidade é a nova Jerusalém. E um dia iremos morar nela, ó Pai, com o Senhor eternamente. E que o nosso coração, meu Deus, possa olhar para tudo isso e descansar no Senhor. Que o Senhor nos ajude a não edificarmos, ó Pai, para a nossa própria glória, mas a vivermos para a glória do Teu nome, ó Pai. E a edificarmos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique de pé e vamos, em resposta ao sermão, louvar ao nosso Deus. Não há Deus. A igreja pode continuar assim em pé. Nós vamos orar ao Senhor
neste momento, encerrando assim o culto, que hora prestamos ao Senhor. Para essa oração, reverendo Samuel Gomes, pastor da igreja, orará, bem como impetrará sobre o povo de Deus a bênção, e logo em seguida, juntos, cantaremos o Amém Tríplice. Pai querido, nós louvamos e agradecemos pela graça que nos dá em conhecer, ó Deus, a tua palavra, que nos exorta, nos consola e que nos mostra, Pai querido, que a confiança última jamais está em nós ou no nosso trabalho, no que nós podemos fazer ou realizar, mas que está em Ti, Senhor. E nós confiamos no Senhor, a nossa rocha inabalável, aquele que não muda, aquele que não tem sombra ou variação. Nós confiamos na sua perfeição, no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, que alcança o nosso coração, que molda as nossas vidas, que nos transforma, ó Deus, constantemente. E hoje, Senhor, quando nós relembramos de um episódio em que o orgulho do homem tentou falar mais alto, nós nos deparamos também, ó Pai, com um reflexo que muitas vezes nós somos. Nós olhamos para o nosso coração, para a força do nosso braço e pensamos, eu consigo. Mas, ó Pai, que o Senhor nos quebrante, que possamos, ó Senhor, entender que tudo que temos e somos vem do Senhor. É verdade. Para o Senhor, ó Deus, que nós entregamos o nosso melhor é para o Senhor. A nossa força é para o Senhor, o nosso intelecto, tudo isso é para o Senhor. Porque nós entendemos que tudo isso é de Ti. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor achou graça em usar a nós, seus servos, a sua igreja, para a honra e glória do Teu nome. Que possamos, ó Deus, ser luz e sal, o perfume de Cristo, a carta escrita, onde o Senhor nos colocar. E que a mensagem do Evangelho, Deus, seja vista por nós, seja vista em nós, possa ser pela palavra, pelas nossas ações, mas que em todo momento possamos ser embaixadores do reino dos céus. Nos ajude para aquilo que nós te pedimos. Igreja Presbiteriana Nova Canaã, vinde em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus,